Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Na nossa aula de hoje, gente, nós iremos começar a matemática 3, tá? As nossas últimas aulas da apostila, tá bom? Depois disso, a gente vai só revisar. Eu vou ficar à disposição de vocês para a gente trabalhar qualquer conteúdo da matemática que vocês tenham dificuldade, tá bom? Então, na aula de hoje, apostila 6, tá? E da matemática 3. Então, vamos lá, começar o estudo de logaritmo. Lembrar que a gente já falou de logaritmo no início do ano, quando a gente estava falando de matemática comercial e financeira, onde a gente fez uma revisão bem rápida de juros compostos, e a gente precisou um pouco de logaritmo, tá? Então, eu vou falar, tá certo? Agora, de maneira bem específica, o conteúdo de logaritmo, que é certeza uma questãozinha na prova do Enem, onde também outras disciplinas, como química, utilizam bastante. Inclusive, na aula de hoje, nós iremos resolver uma questão de química, ao qual refere-se ao estudo de logaritmo. Então, vamos lá para a nossa aula, galera. Tudo de bom? Valeu. Bora aqui compartilhar a nossa tela. Vamos lá. Então, gente, vamos falar aí de logaritmo, tá bom? Definição e condição de existência. Antes da gente começar, vamos colocar aqui uma motivaçãozinha aqui para vocês. Galera, quando a gente terminou o assunto de função exponencial, nós vimos no finalzinho uma equação exponencial. Por exemplo, nós tínhamos assim, 2 elevado a x igual a quem? A 8. Que foi que nós definimos aqui? Que isso aqui é uma equação exponencial, porque tem uma potência aqui. Qual é o objetivo de uma equação exponencial? Igualar as bases e logo depois igualar quem? Os expoentes. Então, isso aqui ficará 2 elevado a x igual a 2 elevado a quem? A 8. Desculpa. 2 elevado a 3. Opa, que é isso, já? Tô acordando. 2 elevado a 3. Que 3 feio. Tá? 2 elevado a x igual a 8 é a mesma coisa de 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3. Por 2 elevado a 3 é igual a 8. Igualei as bases? Sim. Então, agora é só igualar quem? Os expoentes. X igual a quanto? 3. Então, o 3 é exatamente o valor ao qual x vai assumir, de modo com que essa igualdade torne-se o quê? Verdadeira. Mas eu pergunto, gente, e se eu tiver 2 elevado a x igual a 5? Como é que a gente resolve isso daí? Professor, não existe não nenhum número ao qual ele seja um expoente de 2 que seja igual a 5. Existe muita aplicação. Então, gente, posso dizer a vocês que nem sempre tudo é bonitinho, que eu possa tornar isso aqui igual e eu consiga resolver. Essa expressão existe tranquilamente. E aí, como é que a gente vai resolver? Então, baseado nessa nesse problema, que nós iremos estudar os logaritmos, tá certo? Então, gente, o que vem a ser? Olha só, vamos fazer os destaques, tá? Define-se logaritmo como o inverso da exponencial, no seguinte sentido. Então, ó, olha só aqui. A gente coloca aqui como o inverso da exponencial. Então, vai existir, gente, uma ligação direta entre função exponencial e função logarítmica. Não esqueçam disso, principalmente a ideia aqui de equações exponenciais. É necessário que a gente recorre. E a gente fez uma revisão aqui bem rápida. Basta depois igualar quem? Basta que a gente iguale quem? As bases. Então, define-se a expressão do logaritmo como sendo a elevado a x igual a b, que vai ser equivalente a dizer que logaritmo de b na base a igual a quem? Igual a x. Então, gente, essa maneira aqui a gente pode estar utilizando, mas a mais usual seria isso aqui, ó. Define-se como logaritmo de A na base B, sendo igual a x, se e somente se esse B elevado a x foi exatamente igual a quem?
b elevado a x foi igual a A. Essa é a definição de quem? De logaritmo, tá bom? Então, galerinha, para você não esquecer nunca mais mesmo, é só fazer a voltinha no sentido anti-horário, ó. B elevado a x, sendo igual a quem? Sendo igual a A, tá bom? Não esqueçam disso, tá beleza? Então, quem são esses elementos aqui? Tá aqui A é exatamente a base do logaritmo. Nesse caso aqui, a gente chamou de quem? De B. Base é quem vai estar embaixo, tá bom? Esse Azinho aqui, ó, é a base do logaritmo. Ele vai ter uma característica interessante. E o B é chamado de logaritmando, tá? E o X é exatamente quem? O logaritmo. Atenção, gente. Atenção, muita atenção. Para que um logaritmo exista, é necessário que ele tenha duas condições. A primeira é que o logaritmando deve ser positivo. Não esqueçam disso, tá bom? O logaritmando tem que ser maior do que zero. Tudo que é maior que zero é o quê? Positivo. E a base do logaritmo, ela tem que ser diferente de um e tem que ser o quê? Positivo. Por que tem que ser diferente de um? A base aqui, porque 1 elevado a qualquer expoente é 1, então vai ser sempre uma constante. Então, por isso tem que ser diferente de 1. Como B é positivo, então A tem que ser também o quê? Positivo. Para quê? Ó, A elevado a x não é igual a B. Como A é positivo, B também vai ser positivo para qualquer valor de x, tá? Diferentemente aqui, ó, do valor dessa base, tudo bem? Então, não esqueçam disso aqui, tá? Para que um logaritmo exista, o logaritmando, tá? O b tem que ser positivo e a base, além de ser positiva, tem que ser diferente de quem? De um, tudo bem? Olha só aqui um exemplo, por exemplo, quanto é o logaritmo de, vamos colocar aqui, 8 na base 2? Não sei, professor. Chama de quem? De x. É exatamente a mesma expressão que a gente fez agora há pouco na ideia de exponencial, tá bom? Então, gente, de maneira bem simples, o que é que a gente vai fazer? Aplica a definição. Vai ficar 2 elevado a x igual a quem? Igual a 8. 2 elevado a x igual a 8. Pronto, gente. Logaritmo é só isso aqui. A definição. Então, a partir de agora, ela deixa de ser um logaritmo e passa a ser uma equação exponencial. Qual é o objetivo? Igualar as bases. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Logo, x é igual a quanto? X é igual a 3. Então, o logaritmo de 8 na base 2 é igual a quanto? É igual a 3, tá bom? E a gente vai lembrando das possíveis, tá certo? Aplicações das equações exponenciais. Por exemplo, logaritmo de 0,1 na base 0,001. Quanto é isso? Não sei. Então, vou chamar de quem? De x. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Vai ficar 0,001 elevado a x igual a quem? 0,1. Gente, olhando para essas duas expressões, vocês vão ver que isso aí são potências que serão escritas na base o quê? Serão escritas na base 10, tá bom? Então, a gente tem que ter esse olhar para a gente saber já quais são as bases que nós iremos utilizar. Lembre-se, eu utilizei a definição de logaritmo, 0,001 elevado a x igual a quem? 0,1. Então, a partir de agora, é só aplicação de equação exponencial, igualar as bases. Como é que fica isso aqui? 0,001 é 10 elevado a menos 3. Na verdade, 10 potência de 10. Como ele é um valor maior que zero e menor que 1, é só contar a quantidade de casas decimais. No caso, 10 a menos 3, não é? São 3. Então, maior que zero e menor que 1, expoente negativo elevado a x. Quem é 0,1? É 10 elevado a quem? A menos 1. Então, vai ficar 10, aqui eu tenho uma potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes, igual a 10 elevado a menos 1. Igualei as bases? Sim, então agora é só igualar quem? Os expoentes. Menos 3x é igual a menos 1. A gente multiplica por menos 1, vai ficar 3x igual a 1. E o x vai ser igual a quanto? A 1 terço. Então, gente, significa dizer o quê?
que o logaritmo de 0,1 na base 0,001 é exatamente igual a 1/3. Lembre-se, logaritmando aqui 0,1. Base do logaritmo 0,001. Tá ok? Observa que estão todos dentro da condição de existência. Tudo bem? Então, não esqueçam dessa definição de logaritmo, tá certo, gente? É uma definição simples, tá? Em que a gente aplica direto a definição e logo depois aplica a propriedade das equações exponenciais, tá bom? Então, ó, até ele define, ó. Então, o logaritmo está diretamente ligado com a ideia exponencial, tá ok? Então, bora adiante, beleza? Galera, consequências da definição, tá bom? Isso aqui é interessante que a gente lembre, tá? Diz o seguinte, vamos lá. Toda vez que o logaritmando for igual a 1, independente da base, claro que dentro das condições de ser maior que zero e menor que 1, ela vai estar sempre ser igual a quem? A zero. Entendi não, professor, entendeu sim, ó. Olha só, vou chamar aqui de 1, tá certo? Ó, logaritmo de 1 na base A. Isso aqui vai ser igual a quanto? A zero. Por quê, professor? Porque A elevado a zero vai ser igual a quanto? A 1. Ó. Todo número elevado a zero é igual a 1. Quanto é o logaritmo de 1 na base 2? Zero. Logaritmo de 1 na base 5? Zero. Logaritmo de 1 na base 1.000.000? Zero. Tá ok? Então, não esqueçam disso daí. Lembra que é consequência da definição. 2. Toda vez que o logaritmando e a base forem iguais, log de A na base A. Isso aqui vai ser exatamente igual a quanto? A 1. Por quê? Por definição, deixa eu ajeitar esse A aqui, A feio, tá? Log de A na base A. Vai ser igual a 1. Por quê? Porque A elevado a 1 é igual a quem? A A. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, toda vez que o logaritmando e a base forem iguais, o resultado sempre vai ser igual a 1. Quanto é o logaritmo de 2 na base 2? 1. 5 na base 5? 1. 10 na base 10? 1. Tá bom? Não esqueçam disso, tudo bem? 3. Consequência da definição 3. Diz o seguinte, log de quem? De A elevado a M na base A elevado a N é exatamente igual a quem? M sobre quem? Sobre N. Por quê, ó? Olha só. Aí vai ficar A elevado a N elevado a quem? M sobre quem? Sobre N é igual a quem? A elevado a quem? É igual a elevado a M. Tá certo? Será que isso é verdade? Tá certo? Então, olha só aqui, ó. É só cancelar aqui, ó. A elevado a n é um produto de potência, então conserva a base e multiplica os expoentes. N vezes quem? M sobre n. Corta, corta. Vai ficar exatamente a elevado a quem? A elevado a m. Então, tá aí, gente, a aplicação direta. Tranquilamente você vai enxergar isso aí sem problema nenhum, tá certo? A 4. 4. E o seguinte, A elevado ao log de B na base A é igual a B. A elevado ao log de B na base A, isso aqui é ser exatamente igual a quanto? A B. É bem interessante, gente, essa consequência da definição aqui, tá? Como é que a gente faz ela? É bem simples, observe. Vocês concordam que o log de B na base A é igual ao log de B na base A? Claro, professor. São duas expressões o quê? Iguais, tá? Então, por consequência da definição, lembra quem está vendo isso? Eu tenho que isso aqui é como se fosse um x, ó. Fica A elevado a quem? Log de B na base A. Isso aqui sendo exatamente igual a quanto? A B, que é exatamente o que está sendo colocado aqui. Ah, professor, não entendi, não. Entendeu, povo? Ó, só é fazer isso aqui, ó. Imagina só que isso aqui tudo é um x. Então, isso aqui ficaria o quê? A elevado a x igual a quem?
igual a B. Mas quem é x? É a elevado a log de B na base A. Isso aqui é igual a quanto? A B. Gente, então toda vez que você vê uma potência em que o expoente é um logaritmo e a base desse expoente, que é um logaritmo, coincide com a base dessa potência, muita gente cancela. Mas não tem nada a ver com cancelamento, não. É só você olhar que o resultado é o próprio quê? Logaritmando, tudo bem? E, por último, a gente vai chamar de quinta, tá bom? A quinta consequência da definição é uma consequência muito forte, tá? Que isso a gente utiliza bastante no desenvolvimento de questões, tá? Principalmente a aplicação lá no Enem. A gente vai ver bastante questões ao qual a gente aplica essa consequência da definição, que diz o seguinte: se duas expressões elas são iguais, significa dizer que seus logaritmos também serão o quê? Iguais. Estes escritos na mesma base, gente. É fundamental, inicialmente, que a gente trabalhe com logaritmos escritos na mesma base. Então, se eu digo que um B é igual a C, é porque seu logaritmo B vai ser igual ao logaritmo de quem? De C. Estes escritos numa mesma base. Tá ok? Então, coloquei uma base A. Tudo bem? Então, não esqueçam disso. Se duas expressões são iguais, é porque seus logaritmos também serão iguais, estes escritos numa mesma base. Tá ok? Então, gente, é importante também que a gente lembre alguns formatos do logaritmo, principalmente o antilogaritmo, o logaritmo neperiano, o decimal e o cologaritmo, tá certo? Então, o que vem a ser o antilogaritmo? Aqui no meu tá meio assim esquisito, né? É antilog de BA. Então, na verdade, isso aqui vai ser escrito como anti, vou botar aqui espacinho pequeno aqui, ó. Logaritmo de A na base B. Isso aí sendo igual a quanto? X, é como ele está colocando aí, tá bom? Então, isso aí ó, vai ser equivalente a dizer o quê? Exatamente que o log de X na base A é exatamente igual a quem? Igual a, desculpa, logaritmo, tá aqui, de X na base B sendo igual a quem? A A, tá ok? E, por sua vez, a definição de logaritmo, eu vou ter o quê? Que b elevado a vai ser exatamente igual a quem? A x. Aqui no livro está b vezes a. Então, na verdade, é b elevado a. Por isso que eu estou colocando dessa forma, tudo bem? Então, é mais uma aplicação de desenvolvimento de logaritmo, tá certo? Então, na verdade, aqui, o antilogaritmo representa exatamente o inverso. Ah, professor, não entendi não. Dá um exemplo aí. Por exemplo, quanto é o antilogaritmo de 4 na base 3? Então, ó, A na base B fica B elevado a A. Então, ó, é exatamente a ideia do inverso, ó. 4 na base 3. Então, isso aqui vai ficar a mesma coisa de 3 elevado a 4. Isso aqui é igual a quanto? A 81, tudo bem? Então, essa ideia do antilogaritmo é tranquilo, tudo bem? Logaritmo neperiano, logaritmo decimal. É todo logaritmo escrito na base E. Diz o seguinte, ó, logaritmo de x na base E. Isso aqui é a mesma coisa do ln de quem? De x. Professor, o que é esse número E? É o chamado número de Euler, onde ele é um número irracional e aí a gente utiliza como aproximação 2,71. O número de Euler, gente, é encontrado através da expressão 1 mais 1 sobre x elevado a x. A gente utiliza bastante essa expressão no estudo de cálculo, tá bom? Então, o logaritmo de x na base E, a gente vai chamar isso aqui de logaritmo ln de x, logaritmo neperiano, tá? Logaritmo neperiano em homenagem a John Napier, tá? Que observou essa característica desse logaritmo na base E, na base do número de Euler, que isso aí vai ser essa característica. Então, o que é o ln de E elevado a 5? Quanto é o logaritmo de E elevado a 5? Isso aqui é a mesma coisa de que, ó?
é como se o x fosse e elevado a 5. Vai dar log, tá certo? De e elevado a 5x agora, ó, tá certo? É exatamente 5. Vai ficar e elevado a 5 na base o quê? É, tá ok? Então, por propriedades, isso aqui futuramente a gente vai ver, vai ser 5 vezes log de e na base o quê? É. Agora há pouco a gente viu que toda vez que o logaritmando e a base forem iguais, isso aqui vai ser igual a 1. Então, é 5 vezes 1, que isso aqui é igual a quanto? 5. Tudo bem? Beleza. Logaritmo decimal. Esse sim a gente vai utilizar bastante. É aquele cuja base é igual a quanto? A 10. Então, tanto faz dizer logaritmo de x na base 10, como quem? Logaritmo de quem? De x. Então, toda vez que a base do logaritmo não aparecer, toda vez que a base do logaritmo não aparecer, subentende-se igual a 10 nesse logaritmo, tá certo? Só essas observações que a gente tem que ter na matemática. Por exemplo, se eu tenho assim raiz quadrada de 5, se o índice não aparece, subtende ser igual a quanto? A 2. Se o expoente do radicando não aparece, subtende ser igual a 1. Então, isso aí acontece também no logaritmo. Toda vez que a base não aparece, subtende ser igual a 10, tá ok? E por último, tá? A gente vai falar exatamente do cologaritmo, que diz o quê? Cologaritmo de A na base B, tá certo? Cologaritmo de B na base A vai ser exatamente quem? Menos o log de quem? De B na base o quê? A. Lembrando que o A é a base, tem que ser maior que zero, diferente de 1, e B, exatamente o logaritmando, tem que ser maior do que zero, tudo bem? Mas, na verdade, gente, o que é que acontece para que isso seja menos? Porque vai ser exatamente o inverso do logaritmando. Então, vai ser o quê, ó? Cologaritmo de B na base A é exatamente quem? O logaritmo, tá certo? De 1 sobre B na base o quê? A, que por sua vez é o logaritmo de B elevado a menos 1 na base o quê? A. Como a gente ainda não viu propriedade, esse menusinho, umzinho aqui, ó, tá saindo aqui e vem bem para cá. Então vai ficar menos o log de quem? De B na base A, que ele colocou aqui de maneira bem direta, tá ok? Então, gente, essas 4 observações aí, é interessante, a aplicabilidade do antilogaritmo, do cologaritmo, até hoje nunca foi usado na prova do Enem, não, tá? Mas o logaritmo decimal, tá? E algumas questões envolvem conhecimento do logaritmo neperiano, logaritmo natural, tá ok? Então, bora lá para nossas questões, para vocês verem como a definição de logaritmo é interessante, dá para a gente resolver tranquilamente as questões. Olha só o que é que ele diz. Primeira questão. Para se calcular a intensidade luminosa L, medida em lumens, a profundidade de x centímetros em um determinado lago, utiliza-se a lei de D'Alembert, dada pela seguinte fórmula: logaritmo de L sobre 15 é igual a menos 0,08x. Qual é a intensidade luminosa L a uma profundidade de 12,5 centímetros? Então, bora fazer os destaques, tá? O que é que representa o L? Representa a intensidade luminosa, tá? E esse X, tá? 12,5 centímetros. Representa o quê? A profundidade X centímetros. Deixa eu fazer isso aqui. Profundidade X centímetros. Então, galera, aplicando essa definição, então, essa propriedade aqui, ó, 12,5, a gente vai aplicar exatamente no valor de X, tá bom? 12,5 centímetros. Eu vou substituir simplesmente por X. Vai ficar o quê? Log de L sobre 15 é igual a menos 0,08 vezes quem? 12,5, tá ok? Então, eu vou ter log de L sobre 15 é igual a... Gente, quem é menos 0,08? É menos 8 sobre quanto? Sobre 100. Isso vezes
vírgula quanto? 12,5. Então, log de L sobre 15 é igual menos com mais menos, 8 vezes 12,5 é menos 100 sobre 100. Olha como ficou chocante. Menos 8, menos com mais menos, 8 vezes 12,5 vai dar 100. Então, log de L sobre 15 é igual a quem? Menos 1. Tá ok? Então, gente, observe aí que a gente chegou na igualdade de logaritmo. A base está aparecendo? Não. Então é 10, é como se aqui tivesse um 10, tá bom? Como é que fica a aplicação de logaritmo aqui? 10 elevado a menos 1 é igual ao logaritmano. Quem é o logaritmano? L sobre quanto? 15, tá? Quem é 10 a menos 1? 1 sobre 10 é igual a L sobre quanto? Sobre 15. Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu vou ter que 10L é igual a quanto? 15. Quem é L? 15 sobre 10. L é igual a 10 dividido por 15 dividido por 10, trazer a vírgula, 1,5, tá? No caso aí, lumens, tá? Lumens, tá? Então, gente, para essa questão, tranquilamente, a aplicação da definição de logaritmo, a gente marca como alternativa correta a letra D, tá bom? D. Tranquilo, tranquilo, tranquilo essa questão, tá ok? Bora lá para a próxima. Deixa eu... Tá aqui. Leia o texto a seguir sobre terremotos. Questão do Enem já caiu até questão sobre terremoto, tá bom? Escala Richter. A escala Richter é uma escala que está associada ao logaritmo. Magnitude é uma medida quantitativa do tamanho do terremoto. Ela está relacionada com a energia sísmica liberada no foco e também com a amplitude das ondas registradas pelos sismógrafos. Para cobrir todos os tamanhos de terremotos, desde os microtremores de magnitudes negativas até os grandes terremotos com magnitudes superiores a 8, foi idealizada uma escala logarítmica, sem limites. No entanto, a própria natureza impõe um limite superior a esta escala, já que ela está condicionada ao próprio limite de resistência das rochas da crosta terrestre. Magnitude e energia podem ser relacionados pela fórmula descrita por Gutenberg e Richter em 1935, dado por log de E igual a 11,8 mais 1,5 m, em que E é a energia liberada, tá? É a energia liberada, vou botar aqui, energia liberada, e M é a magnitude do terremoto, tá? A expressão como é logaritmo decimal, né? Log de é igual a quem? 11,8 mais 1,5 vezes m, tá bom? Sabendo que o terremoto que atingiu o México em setembro de 2017 teve magnitude de 8,2. Assinale a alternativa que representa melhor a aproximação para a energia liberada por este terremoto em erg, tá bom? A unidade aí de energia liberada. Então, como é que a gente vai fazer? Ora, professor, ficou bem simples, porque a gente sabe que M é a magnitude, então a magnitude foi de quanto? 8,2, então vai ficar log de E é igual a 11,8 mais 1,5 mais 1,5 vezes quem? 8,2, tá? Log de E é igual a 11,8 mais. Gente, o que é multiplicar por 1,5? É multiplicar por ele mesmo e somar mais a metade. Quanto é a metade de 8,2? 4,1. Então, 8,2 mais 4,1 dá 12, quanto? 12,3. Sim ou não? 1,5 é você multiplicar por 1. 1 vezes 8,2, 8,2.
Meio de 8,2, 4,1. 3, 12, 12,3, tá bom? Então, log de E vai ser igual a 11,8 mais 12,3 vai dar 24,1, tá bom? Então, pronto, chegou na igualdade, é um logaritmo decimal, a base aqui é 10, então vai ficar 10 elevado a 24,1, isso aqui é igual a quem? A E. Então, como tem essa alternativa exata, então ele coloca melhor aproximação. Então, a gente vai considerar a energia como sendo 10 elevado a quanto? A 24, tá bom? Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta, letra D, tá ok? Beleza. Aplicação aí da definição de logaritmo, tá bom? Terceira questão. Olha, questão de química. Nas análises químicas de solução, o pH é muito utilizado e, por meio dele, o químico pode avaliar a acidez da solução. O pH de uma solução, na verdade, é uma função logarítmica, dada por pH é menos o logaritmo de H+, em que H+ é a concentração de H+, na solução na concentração hidrogênio iônica. Tendo em vista essas informações, se uma solução apresentou pH 5, pode-se dizer que a concentração hidrogênio iônica vale. Então, gente, olha só aqui, ó, o pH não é 5, então aplicando direto aí nessa fórmula, eu vou ter o quê? Que 5 é igual a menos o logaritmo de quem? Do H+, tá bom? Isso aqui é um logaritmo decimal. As três questões que nós fizemos até agora é de logaritmo decimal. Então, a gente pode multiplicar por menos um aqui, não é? Ó, vai ficar log de H+, vai ser igual a quanto? Menos 5. Então, gente, ficou muito tranquilo. Lembra que bem que tem um 10 escondido, logo aí decimal. Vai ficar 10 elevado a menos 5. É exatamente a concentração de quem? Do H+. Questão muito, muito, muito tranquilo. Então, para ela, a gente marca a letra A, B, tá bom? B. B de beleza, tá? Eu acho que vocês, quando vêem uma questão dessa, já fazem direto, né? Então, o que é que tem por trás dela? Simplesmente a definição de logaritmo, tá bom? Vamos para a próxima? Questão do Enem, tá bom? Olha o que é que ele diz. Um jardineiro cultiva, deixa eu ver aqui, deixa eu alinhar bem direitinho aqui, ó. Tá aí. Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda. Quando estas atingem 30 centímetros de altura, coloca à venda quando atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo. A partir do momento em que a planta brota do solo, até o momento em que ela atinge sua altura máxima, que é de 40 centímetros, tá? Então, referir-se a 30 centímetros, tá? E agora 40 o quê? Centímetros. A fórmula é dada por H igual a quem? 5 vezes o logaritmo de quem? De T mais 1 na base o quê? 2, tá bom? Em que T é o tempo em dias, tempo contado em dias, e H refere-se à altura da planta. T é o tempo e H, a quem? Altura. A partir do momento em que a planta é colocada à venda, em quantos dias ela alcançará sua altura máxima? Gente, ela é colocada à venda com quantos centímetros? 30 centímetros, tá bom? Então, significa dizer que primeiro para H igual a 30. Para H igual a 30 centímetros. Nós vamos ter o quê? 30 é igual a 5 vezes o log de T mais 1 sobre 2. Então, sobre 2 não, na base 2. Então, vai ficar 30 sobre 5 é igual ao log
de t mais um na base o quê? 2. 30 dividido por 5, 6, é igual ao log de t mais um na base 2. Gente, não confundi esse meu t com mais não, viu? 2 então vai ficar, por definição de logaritmo, eu vou ter que t mais um é igual a quem? 2 elevado a 6. Então, t mais um é igual a 2 elevado a 6, fazendo as continhas, vai dar exatamente 60 e quanto? E 4. Então, t é quem? 64 menos um. T é igual a quanto? 63 o quê? Dias. Tá? Então, com 63 dias, a partir do broto, né, que ele disse aí, que é quando brota do solo, né, a partir de, então, com 63 dias, ela vai estar com 30 o quê? Centímetros. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular com H igual a quanto? 40 centímetros, tá? Então, onde tem H, eu vou substituir por 40. Então, 40 é igual a 5 vezes o log de quem? De t mais um na base 2. Então, 40 sobre 5 é igual ao log de t mais um na base o quê? 2. 40 por 5, 8, é igual ao log de t mais um na base 2. Então, definição de logaritmo vai ter t mais um é igual a 2 elevado a quem? A 8. T mais um, 2 elevado a 8, fazendo essas continhas vai dar 256. Então, T é quem? 256 menos um. T vai ser igual a quanto? 255 dias. Tá ok? Então, gente, para chegar até 40 centímetros, então ele vai demorar 255 dias. Só que ele quer saber a partir da venda, gente. Então, gente, eu começo a vender por 63 dias, ela atinge 40 centímetros, 255. Então, em quantos dias ela alcançará a sua altura máxima? Então, é só fazer essa diferença de 255 menos 63. Fazendo as continhas vai dar exatamente 192 o que? Dias, tá bom? Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta, letra A, D, tá ok? Beleza, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Deixa eu minimizar aqui. Deixa eu olhar aqui para vocês. Então, mais tarde a gente tem a nossa aula ao vivo. Grande beijo, grande abraço, fique com Deus. E até mais tarde, gente. Tchau. Gravar. Tchau, tchau.